Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseadas no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução desse programa. E hoje vamos falar sobre os obreiros sem fé. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos a colega Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Clementina. Obrigada, Rose. Que bom estar com vocês novamente. Sempre uma alegria. E um privilégio, né? Queremos lembrar, então, aos nossos internautas que a bibliografia ela vai estar na descrição deste vídeo. E Clementina, Emmanuel, neste capítulo 26 da obra Fonte Viva, faz um comentário da carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 18. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Para melhor entendimento, vamos definir o que é fé e crença? Então, Rose, e todos que nos acompanham, a fé é um sentimento intransferível, é uma experiência totalmente pessoal. E a crença se constitui naquelas convicções que vão modelando a nossa conduta cotidiana. Pode ser a verdade de alguém que nós adotamos para nós e que podemos deixar de acreditar diante de novos fatos, de melhor entendimento. A doutrina espírita nos esclarece e nos chama à fé raciocinada e nos diz que, embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, essa certeza instintiva da existência de Deus. Porque, apoiada nos fatos e na lógica, ensina que a fé é inabalável, é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é a fé raciocinada, cuja base é a inteligência, o entendimento perfeito, a compreensão daquilo que se crê. Ou seja, aquele que tem fé sabe, aquele que tem crença pode saber apenas, né, ou apenas pensa que sabe. Então, ele sabe ou ele acha que sabe. É importante percebermos que a fé não se transmite, nem se prescreve, como diz o Evangelho, enquanto a crença ela pode ser ensinada. A fé verdadeira, ela nos dá assim, a calma, não fanatiza, porque é uma compreensão, né? É sem fanatismo, gera a perseverança, a energia que necessitamos para vencer os obstáculos. A doutrina espírita, inclusive, faz a diferenciação entre fé humana e a fé divina. Então, a humana é aquela que a pessoa tem na certeza de poder realizar determinadas coisas, de conseguir algo, e a fé divina, então, é aquela que nos dá a certeza de que Deus, o nosso Criador, jamais nos abandona. Gera com isso, é importante destacar, serenidade e força diante das dificuldades. É aquela fé, como Jesus dizia, que transporta montanhas. E Allan Kardec enfatiza que se você tem fé, não precisa ter medo de ouvir o outro, de ouvir o próximo. E por que é importante? É importante ouvir, analisar, aprender com os outros, sem medo de nos contagiarmos com aquelas ideias ou de sermos demovidos da nossa convicção, porque nós temos fé. E destacamos também que a fé sincera, na verdade, ela é contagiosa, porque ela desperta
nos outros os instintos nobres que nos motivam a fazer o bem, desperta em nós e desperta nos outros. Então, e o bem, ele é sempre inspirador àqueles que ainda não despertaram para a fé. Como é importante, né, Clementina, termos fé nos dias atuais. Sim, sim. Faz toda a diferença, né, que nós possamos, então, ser esse exemplo, né, para o que está a caminho conosco dessa fé raciocinada que nós estudamos na doutrina. E todos nós estamos destinados à perfeição relativa e alcançarmos esferas elevadas nas muitas moradas do Pai. Porém, para atingir este fim, o que é necessário, Clementina? É necessário caminhar, Rose. É muito importante essa observação, porque o que proporciona o nosso progresso é o esforço que nós fazemos para progredir e o bem que nós realizamos. Porque como nós somos criados simples e ignorantes, nós fatalmente chegaremos às esferas elevadas de que fala Emmanuel. Chegaremos à perfeição, porque o progresso é uma lei da natureza. Então, nós, nas nossas reencarnações, nas nossas experiências, podemos até retardar o progresso, mas nunca paralisá-lo. Como nós fazemos, como nós realizamos, ou com que rapidez nós avançamos, vai depender da nossa vontade e do nosso esforço, porque somos sempre secundados pela bondade divina. Se a gente lembrar, Jesus resumiu o que precisamos para chegar a esse estágio de evolução mais elevado, observar a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse amor de que Jesus nos fala, nós expressamos nas atitudes, na postura diante da vida, no trato com o semelhante, com a natureza, ou seja, nos mínimos gestos do nosso dia a dia. E o que é importante é que quando nós despertamos para a nossa realidade de espírito imortal, nós vamos perceber que essa caminhada é longa e ela exige disciplina e trabalho interno de nosso autoaperfeiçoamento, mas também do trabalho externo, que é a vivência da caridade. Ou seja, fazer o bem na medida das nossas forças. E nós podemos, então, perceber que esse processo ele se acelera quando nós temos certeza da proteção divina e do objetivo da nossa caminhada na Terra. Então, nós entendemos que é para o nosso bem acelerarmos esse progresso. Então, nós passamos a olhar os fatos da vida sob a ótica da imortalidade. E isso é o que nos faz caminhar mais depressa, nos dá força a vencer as nossas dificuldades. Porque então nós assumimos diante da vida essa postura de gratidão. Paramos de reclamar e passamos a agir com alegria e querer aproveitar todas as oportunidades. Ou seja, passamos a construir um lugar melhor dentro e fora de nós. E é importante também ressaltar, Clementina, que ninguém vai fazer por nós, né? Cada um vai ter que fazer a sua parte para conquistar, né? Para fazer nessa caminhada que tu falas, essa construção. E isso é bonito, né? É muito lindo, realmente. E diz que nós não temos que, então, nos concentrar na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação, sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Clementina, explica esse chamado de Emmanuel para nós. Como ressaltamos, Rose e todos que nos acompanham, tudo o que nós conseguimos realizar é fruto do nosso esforço e do acréscimo da bondade divina. É importante termos fé
nas nossas capacidades, nas possibilidades, e nos alegrarmos com o que nós conseguimos realizar, com cada pequena conquista. Entretanto, se nos faltar o reconhecimento de que tudo que nos cerca pertence a Deus, é criação divina, nós vamos pender para o lado do egoísmo e do orgulho, que são, na verdade, extremamente danosos para aqueles nossos propósitos de evolução. E o Evangelho nos diz que a fé verdadeira, ela se conjuga à humildade. E o que nos sustenta no equilíbrio é o reconhecimento, a gratidão ao Criador pela possibilidade de realizar tudo aquilo que conseguimos. Ou seja, nós empreendemos o nosso esforço com a fé no nosso Criador. Por isso a fé sem obras não faz sentido, porque senão nós ficamos ali inúteis, dizendo que adoramos a Deus, que nos conectamos a Ele, mas não expressamos isso nas nossas atitudes. Então, quando assim procedemos, nós mais nos identificamos com o Criador. É como se nós, quando buscamos esse esforço para nos aproximar de Deus e da perfeição, da evolução, é como se nós compartilhássemos com o universo todas as nossas conquistas e nos voltamos para realizar tudo aquilo de melhor que nós conseguirmos. Então, isso é a fé com obras. Que bênção. Então, que nós possamos sempre fazer boas obras, né, Clementina? Nós revelamos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e no Senhor, e o Senhor nos conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Clementina Emmanuel quer nos dizer que todo aquele que cumpre com o seu dever e fizer o seu melhor recolherá também o melhor da vida? Exatamente. É a lei de causa e efeito, ou seja, é reciprocidade. Há uma frase do espírito Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, que eu repito muitas vezes, porque ela nos diz o seguinte: quando um ser se eleva, eleva com ele toda a humanidade, porque nós somos parte do universo. E é na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala das leis morais, nós temos a lei de sociedade, porque nós precisamos, e é isso que nos diz, uns dos outros, e de todos os elementos do universo, da natureza, para o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Então, tudo o que foge a essa harmonia prejudica o todo. O que gera em nós a alegria, a serenidade, é aquilo que fazemos a benefício de todos. Então, quando nós compreendemos que todos os nossos pensamentos, atitudes, afetam primeiramente a nós, nós começamos a mudar. Porque só alguém que não esteja no domínio perfeito das suas faculdades prejudicaria a si próprio. Então, percebemos, então, que não é tanto quanto temos ou fazemos, mas como usamos aquilo que temos e como fazemos, como olhamos para tudo aquilo que nos ocorre, utilizando as nossas possibilidades. Na verdade, é a nossa postura diante da vida que faz a diferença. Tudo aquilo que o tempo não destrói e que a ferrugem não corrói é o que nos faz realmente melhores. Lembrando que nós vemos pessoas na opulência reclamando de tudo o que possui e pessoas muito carentes agradecendo a Deus por tanto que recebe. Então, a gratidão é um sentimento que demonstra a nossa alegria e a nossa a alegria por tudo aquilo que nós recebemos.
E temos que fazer algo para demonstrar objetivamente isso. Então, por isso que é realmente o que nós fazemos retorna para nós. Que bênção. Então, toda obra sempre é uma lei, né? Que vai ter de bom o retorno que a gente operar com um dever bem cumprido. Maravilha. Clementina, nosso tempo está se esgotando. Suas considerações finais para os nossos internautas. Talvez só enfatizar que a nossa existência é uma oportunidade ímpar. Não desperdicemos, então, o tempo reclamando, agredindo, mas vamos construir, desde já, a harmonia que nós queremos para o nosso mundo e para a nossa vida. Então, seja a nossa atitude aquela que inspira, que acerena e que constrói. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Clementina. E hoje revelamos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Muito obrigada, Clementina, e até o nosso próximo encontro. E se você gostou, curte, comenta e compartilha.